O final do século XX trouxe algumas duras e importantes lições sobre como as nações devem se conduzir no plano da política e da economia. Os valores da democracia liberal e o respeito aos direitos humanos, por exemplo, se tornaram consensos praticamente universais, a ponto de haver quem dissesse, especialmente após o colapso do mundo socialista, que essas posturas eram finais, ou que a humanidade tinha chegado a conclusões nesses temas. A ideia do fim da história pode ser atacada, como de fato tem sido por muitos ângulos, mas talvez o seu lado mais robusto seja o que proclama a durabilidade, para não dizer a vitória, ou no mínimo, a ascendência da democracia diante de qualquer outra forma de governo. São poucos os que dizem que este consenso é de Washington e que não passa de uma conspiração dos americanos para subjugar as outras civilizações, ou para minar o ideal de nação nas áreas periféricas. Não se vê gente dizendo que a soberania nacional deve ser preservada a ponto de que toda a nação tenha o legítimo direito de praticar genocídio, ditadura e tortura. Antes, pelo contrário, hoje já se aceita, pacificamente, a violação da soberania nacional, por uma ou mais nações, com o propósito específico de evitar que os crimes acima mencionados sejam perpetrados. Não é outro o objetivo das tropas das Nações Unidas na Bósnia ou no Timor. Mas e no plano da economia? Será que o fim do século também consolidou princípios, práticas e instituições das quais não faz muito sentido divergir? Será que a experiência de desenvolvimento econômico das últimas décadas também não nos trouxe lições claras sobre o que funciona, e sobretudo sobre o que não funciona mais? Não faz mais que uma década que um pacato pesquisador do Instituto Internacional de Economia, o professor John Williamson, cunhou a expressão o consenso de Washington para resumir o que tinha ouvido de representantes de diversos países ditos emergentes sobre as reformas tendo lugar nas suas respectivas nações. A expressão era um achado, e rapidamente foi consagrada. Mas deve-se, em primeira instância, a um pequeno e importante detalhe geográfico. A reunião teve lugar em Washington. Reuniões desse tipo, quando chegam a conclusões assim tão impactantes, com frequência, geram coisas como o Compromisso de Roma, o Tratado de Viena ou a Carta de Aracaju. Se o Instituto Internacional de Economia tivesse feito o seminário em Abidjan ou em Timbuktu, o consenso teria outro nome, e seguramente o consenso de Timbuktu, tal como o de Aracaju, não estaria sendo criticado como o de Washington. Uma segunda consideração sobre a impopularidade da expressão consenso de Washington é que o seminário teve lugar na presença de inúmeros representantes de organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Para esse povo nada pode ser mais apropriado que a consagração de um conjunto de princípios cuja disseminação se torna instantaneamente uma razão para a existência dessas organizações, sempre à procura de um motivo a mais para justificar suas atividades e seus gordos orçamentos. Os técnicos dessas instituições, depois do seminário do professor Williamson, se tornaram proprietários de um evangelho. O que mais poderiam querer além da existência de um consenso, assim meio religioso, e além do mais de Washington, parecendo que foi ideia deles? Um consenso de Aracaju bastaria, mas não seria coisa deles do mesmo jeito que um de Washington. Porém, no mérito, o que parece cada vez mais evidente é que existem sim práticas e instituições no terreno da economia sobre as quais é muito difícil divergir. Práticas como orçamentos e sistemas previdenciários relativamente equilibrados, tributação progressiva, abertura, mercados como instituições centrais de vida econômica, agências reguladoras que protegem a competição e o consumidor, liberdade de empreender e governos leves e fomentadores. Há muitos princípios econômicos quase que universalmente aceitos, assim como há padrões em contabilidade geralmente aceitos, porque fazem sentido, mas não impostos por ninguém. Diferentemente dos consensos políticos acima mencionados, ainda é muito difícil que um país seja advertido que o seu déficit fiscal é irresponsavelmente grande ou que o excesso de regulação atrapalha o funcionamento eficiente dos mercados, pelo menos sem que isso seja interpretado como uma impertinência e uma invasão à soberania. Parece prevalecer uma postura de que todo país é livre para fazer a confusão que bem entender na sua própria economia. Ou seja, todo o país está autorizado a ter o seu projeto nacional,
como por exemplo a Coreia do Norte, e não há nada que se possa dizer a respeito. De acordo com essa lógica, a adesão a princípios geralmente aceitos para a boa política econômica é considerada uma abdicação do ideal de nação, e uma submissão ao modelo neoliberal preconizado pelo maldito consenso de Washington, tal como se fosse sagrado o direito de fazer bobagem em política econômica. Talvez o problema seja mesmo de terminologia, pois o tal consenso é de Washington. Se fosse de Aracaju, tudo seria muito mais fácil.